Bom, então nesse vídeo eu vou mostrar como vocês podem utilizar o Platform.io dentro do VS Code. Então a gente, primeiramente, se você não tem o VS Code instalado, você pode acessar esse link aqui e conseguir então ter acesso ao instalador dele aqui. No caso, como eu utilizo o Linux, então ele está mostrando essas opções aqui. Mas caso você tenha um outro sistema operacional, você pode estar escolhendo aqui, selecionando e baixando aqui. E aí pode seguir o passo a passo de instalação de qualquer software no seu sistema operacional que ele vai instalar aqui para vocês, ok? Bom, então tendo instalado o VS Code na máquina de vocês, o próximo passo é instalar a extensão do Platform.io. E aqui nós temos a extensão do Platform.io para o VS Code. Vocês podem ver que aqui ele tem uma quantidade grande de pessoas que utilizam ele e a avaliação dele também é bem interessante aqui, ela é bem alta, certo? Então significa que essa extensão ela é bem utilizada e bem validada pelos usuários. E aí vocês podem, por exemplo, eu vou abrir aqui o meu VS Code, eu vou fechar aqui esses códigos que não tem a ver com o escopo do vídeo. E aqui nós temos essa barra lateral, que no caso pode estar aqui no outro lado quando você instalar o VS Code. E aí vocês podem clicar nessa opção aqui, que tem esses vários quadradinhos aqui. Ao clicar nessa opção, vocês vão ter acesso ao gerenciador de extensões aqui do VS Code. Bom, então tendo carregado essa aba aqui, vocês podem pesquisar aqui pelo Platform.io. E aqui ele vai dar essa opção, vocês podem ver que ele é uma extensão aqui verificada. Clicando nela aqui, vai ter uma opção aqui de instalar para vocês que não tem ele instalado, certo? No meu caso ele já está instalado, então ele vai mostrar aqui que já está instalado. Com ele instalado, o que vai acontecer no caso de vocês é ele vai gerar esse ícone aqui. Então, quando vocês ver esse ícone aqui eu vou fechar aqui, na ideia aqui do VS Code, significa então que o Platform.io está instalado no computador de vocês. E aí, para vocês terem um primeiro contato, vocês podem clicar aqui na extensão. No caso de vocês, ela vai carregar uma tela inicial aqui do Platform.io automaticamente. No meu caso, eu desabilitei essa opção, mas no caso de vocês, ele já vai estar habilitada essa opção, certo? Então, o que eu vou fazer agora aqui é abrir o Platform.io dentro do VS Code. Ele tem aqui uma interface gráfica que a gente consegue criar projetos, entre outras coisas. No caso de vocês, já vai estar aberto porque ele está configurado para automaticamente abrir quando vocês instalam a plataforma. No meu caso aqui, eu desabilitei essa opção. Essa opção aqui é o que faz ele abrir automaticamente quando você abre o VS Code. Caso vocês não queiram que ele fique abrindo toda vez que você abre aqui o VS Code, você pode desmarcar. Então, no meu caso, eu gosto que ele não abra automaticamente, então eu desmarco aqui. E aqui nós temos já uma interface que a gente consegue gerenciar os nossos projetos aqui dentro do VS Code. Então aqui na esquerda a gente tem vários ícones e clicando em cada um deles tem uma função específica dentro aqui dessa interface do Platform.io. Eu vou mostrar aqui as mais importantes para quem está iniciando aqui com essa plataforma, certo? A primeira aqui é o Home, então aqui é onde vocês conseguem criar o projeto de vocês. E um projeto nada mais é do que uma pasta estruturada dentro das normas do Platform.io. Então, quando você for desenvolver algum código utilizando como base o Platform.io para gerenciar esse projeto, para compilar ele, você tem que ter uma estrutura que o Platform.io consiga enxergar os arquivos C ou C++ que estão dentro dessa estrutura. E o Platform.io ele já tem uma estrutura específica para isso. Eu não vou clicar ainda para a gente criar um projeto, porque eu vou tentar mostrar mais algumas outras opções aqui. No caso, tem esse outro ícone aqui, que ele mostra os projetos que já foram criados aqui, mas dependendo da quantidade de projetos que você tenha, vai mostrar mais projetos aqui. Além disso, tem esse outro ícone aqui, que é um pouco mais avançado, que ele verifica de forma estática a estrutura do código de vocês. Já essa opção aqui são as bibliotecas que vocês podem estar utilizando, e aqui você consegue pesquisar por bibliotecas. Por exemplo, se você quiser uma biblioteca que faça comunicação I2C, então você coloca I2C, dá um enter aqui e ele vai pesquisar algumas bibliotecas que já existem aqui. Aqui vocês podem ver que ele encontrou 1.796 bibliotecas que tem uma relação com I2C, e você pode pesquisar aqui qual que é a mais interessante para vocês utilizarem. Então, por exemplo, essa da Adafruit SSD 1306, ela é utilizada para fazer a comunicação de um
periférico, né, que é um LCD, com o microcontrolador que você está utilizando. No caso, pode ser o Arduino, pode ser o ESP32. E aí você pode, por exemplo, adicionar o projeto. E aí aqui tem um exemplo de como você pode utilizar ele aqui, importando as bibliotecas responsáveis por ele e aqui estruturando o código de vocês para conseguir fazer com que o display funcione. Então aqui vocês têm uma gama bem grande de opções de bibliotecas já pré-definidas para vocês estar utilizando no microcontrolador de vocês. Além disso, aqui nós temos as placas, e aí vocês podem ver que o Platform.io ele tem uma gama muito grande de placas aqui. E para cada um desses aqui, já tem uma configuração específica dentro do Platform.io. Então, por isso é interessante utilizar o Platform.io para você programar microcontroladores, porque ele consegue, quem desenvolveu esses microcontroladores, eles já configuraram a estrutura de programação dele dentro do Platform.io. Aí, quando você for utilizar ele, simplesmente você tem que pesquisar aqui pelo nome da placa, por exemplo, ESP32 aqui. Quando eu der Enter aqui, ele vai te dar uma gama de opções aqui. Além disso, a gente tem aqui as plataformas. Então, no caso, o Atmel AVR ele é utilizado para programar o Arduino, e o ESP32 aqui é utilizado para programar o próprio ESP32, certo? E para que a gente consiga programar aqui essas plataformas, a gente tem que utilizar os frameworks, como eu disse na aula anterior. E aqui a gente tem, por exemplo, o framework aqui para o Arduino. Eu vou buscar aqui um outro, aqui também para o ESP8266, que é o ESP mais antigo da Expressive, mas que vocês conseguem também programar aqui pelo Platform.io. E além disso, você também tem aqui o FreeRTOS, por exemplo, que é um sistema operacional de tempo real. E por último, a gente tem esse último ícone que ele está relacionado à placa que está conectada ao computador de vocês. Então, toda vez que você conectar uma placa Arduino ou ESP ou STM, ele vai conseguir enxergar aqui, ele vai mostrar aqui a porta onde ele está conectado. E voltando aqui para o Home, eu vou mostrar só uma estrutura base aqui de como criar um projeto utilizando o ESP32, certo? Mas no próximo vídeo eu vou realmente pegar aqui uma placa e conectar aqui para a gente criar o primeiro projeto real mesmo aqui, ok? Então eu vou pegar aqui um exemplo que fica mais rápido de tentar mostrar para vocês aqui, ok? Então eu vou pegar aqui o Blink do Arduino, e aí eu vou importar esse exemplo de projeto que já está feito aqui, que é um exemplo já default aqui do Platform.io. Bom, então automaticamente ele carregou essa pasta aqui pra gente. Essa primeira pasta aqui não tem relação ao projeto, mas a pasta que está relacionada ao projeto é essa daqui. Então, clicando nela aqui, vocês podem ver que tem uma estrutura já pré-definida aqui pelo Platform.io que estrutura o projeto de vocês, certo? Então, primeiramente tem uma pasta aqui .py, que é relacionada à construção do firmware. Então, isso daqui é feito automaticamente pelo Platform.io quando você executa aqui para que ele compile o projeto de vocês. E aqui vai ter a primeira pasta que é relacionada a nossas ideias aqui de desenvolvimento utilizando o Platform.io, que é o Include. Mas ela não é tão utilizada no início, então eu vou passar aqui. A próxima pasta que está relacionada aqui é a lib. Então, toda biblioteca que você for desenvolver individualmente, ou seja, que você mesmo criar, tem que estar dentro dessa pasta aqui, lib. Além disso, tem essa pasta src, que é a pasta que fica o código principal aqui, que vai ser que você vai chamar todas as bibliotecas e vai estruturar o código para que ele execute o que você quer que ele execute. E além disso, você tem uma outra pasta aqui, que é a pasta de teste. O Platform.io ele tem suporte a testes também. Ou seja, quando você desenvolver o código de vocês, vocês podem criar testes para que verifique se o código que você desenvolveu ele está dentro do que você quer que ele faça. Por fim, vocês têm esses outros 3 arquivos aqui. O primeiro aqui é relacionado ao gitignore. Ou seja, se você for criar uma pasta lá no GitHub e for upar esses arquivos aqui lá para dentro, tudo que tiver dentro desse arquivo gitignore, o nome que tiver aqui dentro, não vai ser upado de forma automática. Uma outra coisa que vocês podem estar vendo aqui, que é o platform.io.init. Então, esse arquivo aqui vai ter um vídeo específico para explicar o funcionamento dele, mas basicamente esse Platform.io init aqui, ele é responsável por configurar as placas que você está desenvolvendo para esse projeto específico aqui. Então, só uma visão geral de como funciona aqui o código, né, o sketch do projeto de vocês. Primeiramente, você tem que importar aqui, quando você utiliza lá o Arduino IDE, você não precisa importar a biblioteca arduino.h. Mas no caso, quando você está utilizando aqui o Platform.io, então você tem que identificar que o framework que você vai utilizar para esse projeto específico aqui vai ser o Arduino. Então, você tem que importar esse
arquivo header aqui .h, certo? Chamado de arduino.h. Além disso, quando você utiliza o arduino.h aqui, significa que você está identificando que o framework que você vai utilizar é do Arduino. Então, toda a estrutura que você já desenvolveu utilizando, por exemplo, a IDE Arduino, vai funcionar aqui dentro do Platform.io para você programar. Você pode ver que lá no Arduino tem a extensão .ino. Já aqui no Platform.io, a extensão do arquivo é .cpp. É um arquivo de C++, certo? Dessa forma, vocês podem utilizar a mesma estrutura lá do Arduino, mas dentro de um arquivo C++. E aí, essa estrutura aqui vai ter a mesma funcionalidade que tem lá no Arduino. Essa primeira aqui é responsável por inicializar o projeto, que é o setup. Por fim, esse loop aqui ele vai ficar executando indefinidamente. Bom, então essa foi uma introdução de como vocês podem estar utilizando aqui, desde a instalação até uma ideia de como é a estruturação do próprio projeto aqui quando você cria. E no próximo vídeo a gente vai fazer um primeiro projeto utilizando aqui o Platform.io. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida deixa aí no comentário que eu posso estar ajudando você a sanar essa dúvida.